Santo, nós te agradecemos pela tua ilustre presença hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por essa atmosfera de glória, por podermos experimentar um pouquinho do que será no céu, quando estivermos todos reunidos, e não haverá nada que nos impeça de sermos felizes plenamente. Aqui é só um ensaio para a felicidade. Obrigada, Senhor, por nos permitir participar desse momento. Queremos ouvir tua voz. Continua falando conosco. Continua recebendo toda a honra, toda a glória, toda a atenção, Senhor. Nós dedicamos a Ti. Eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que tenta tirar o nosso foco de Ti. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, seja o centro de tudo, como já tem sido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Assente-se glorificando ao Senhor. No decorrer da palavra a gente canta mais um pouco. Que atmosfera maravilhosa. Como eu glorifico a Deus por me permitir estar tantos anos ministrando no seu altar, e especialmente nesse altar, com as ovelhas do Bispo Ides, da Bispa Neuza, que me recebem sempre com tanto amor. Eles sempre me carregaram no colo, e mesmo de longe eu sinto o amor deles. Pastora Priscila, pastora Gisele, são queridas. Que família abençoada. Eu louvo a Deus por hoje poder conhecer o pastor Valdir e a pastora Girlene. Pastor Valdir e pastora Girlene são elegantes, né, gente? Bonitos eles são. Que alegria poder conhecer mais uma parte da minha família. Pastora Leia, Clébia, que lindo ver o seu trabalho. Que lindo ver que a vereadora não engoliu a pastora, e nem vice-versa. Você tem funções distintas e Deus tem te usado com tanto poder. Que alegria poder ser representada por você na nossa nação. Que Deus continue te usando. A senhora e toda a sua equipe. Eu não sei o nome de todas, mas eu sei que elas estão numa elegância. Que eu cheguei na sala, quando eu olhei todas na paleta. Eu amo conferência de mulheres, porque a gente se sente mulher. Não é verdade? Quem ama ser mulher aqui? Eu amo ser mulher. E esses momentos são também preparados por Deus para a gente conferir algumas coisas. Como é que a gente está se vestindo? Como é que a gente está se cuidando para Deus, para o nosso cônjuge, ou para aquele por quem estamos orando? Quem está aqui esperando no Senhor? Eu profetizo nessa conferência uma bênção de Deus do céu para a vida das solteiras que estão orando, e que os casamentos continuem sendo abençoados, como o casamento da Bispa Neuza, do Bispo Ides, 50 anos, bodas de ouro, do pastor Valdir e pastora Girlene, não sei quantos anos, mas que Deus continue abençoando. 40 anos, eu fiz 30 anos de casamento em dezembro, e eu fico muito feliz de poder exaltar o valor da família, que muitos aí têm dito que é uma instituição falida, mas não é não. A família é a ideia de Deus, e a sua família nasceu para dar certo. Ainda que alguma coisa esteja fora do lugar no momento, acredita que é momentâneo. Deus está no controle. Aleluia! Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 24. Nós já ouvimos tanto falar sobre Ana. Nós vamos também tocar no nome dela, mas a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu preciso ser obediente, é sobre Rebeca. E eu quero muito que você entre nessa história comigo e se identifique com essa palavra, porque essa palavra vai falar o seu coração. A palavra de Deus jamais volta vazia. Gênesis 24, todos acharam? Amém? E eu vou tentar ser sucinta, breve, objetiva, porque eu sei que vocês estão aqui
nessa maratona há algum tempo. A conferência não começa no culto, ela começa a ser gerada muito antes, né? E as expectativas são altas sobre aquilo que Deus vai fazer hoje e amanhã, em nome de Jesus. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus. Gênesis 24:1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Fareis, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. E então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Abraão, que pelo menos a maior parte de nós já conhecemos aqui, e quem não conhece vai poder conferir a sua história em Gênesis, a partir do capítulo 12. Abraão olhou para o seu filho e disse: não é bom que esse menino fique sozinho, não. Eu vou atrás de uma noiva para ele, não vai ser qualquer uma. Vai ser alguém do meu povo, da minha parentela, porque eu não vou deixar uma estranha comprometer a promessa que Deus fez à minha família. E Abraão chama alguém de muita confiança. A Bíblia diz que era o mais velho dos seus servos. Nós não podemos dizer nem afirmar que era Eliezer, porque a Bíblia não diz, mas sabemos que ele tinha um servo chamado Eliezer, que era o Damasceno. Eu posso conjecturar que era, mas a Bíblia não afirma isso, apenas que era o mais velho. E esse servo, ele sai da casa de Abraão com essa missão: encontrar uma esposa para Isaque. Não era qualquer missão, porque Isaque era o filho da promessa. Isaque era aquele por quem Abraão tinha esperado por 25 anos. Isaque foi aquele que no Monte Moriá Deus pediu que fosse oferecido em holocausto. Na hora em que Abraão ia imolar o seu filho, Deus falou: não faça isso, Abraão, toma aqui o cordeiro no lugar dele. Isaque tipifica o próprio Jesus Cristo. Isaque é alguém muito especial, era alguém de onde viria a família, onde nasceria o próprio Jesus Cristo, nosso Messias. E é porque ele se posicionou diante de Deus em obediência, em submissão, que nós como igreja estamos aqui hoje, porque fomos enxertados nessa família de Abraão. Você está entendendo a importância de Isaque nesse contexto? É por isso que não podia ser qualquer mulher, tinha que ser uma mulher muito especial, uma mulher diferenciada. Isso me faz lembrar quando o próprio Deus olha para Adão, aquele a quem ele havia criado, e diz assim: não está bom esse negócio. Deus tinha feito tudo e tinha dito: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele olha para Adão e vê Adão sozinho, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea. E muitas sabem, quem já sabe eu vou repetir, quem não sabe vai aprender agora, que esse termo usado no original, no hebraico, é Ezer. Repita comigo: Ezer. O que significa Ezer? Alguém sabe aqui?
Ezer significa auxílio. E aí é claro que se levanta um grupo militante para dizer: mas você está me dizendo, pastora, que a mulher só serve para auxiliar o homem, que a mulher é um capacho, que a mulher é alguém que Deus criou só para ser humilhada. A submissão é uma palavra que muitos aí fora, alguns segmentos repudiam, inclusive. Não. Ezer é uma qualidade que o próprio Deus dá a si mesmo. Se você abrir a Bíblia no Salmo 121, você vai ler: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu Ezer. O meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É uma qualidade que Deus dá a si mesmo. No Salmo 70, verso 5, diz assim: tu és o meu Ezer, o meu auxílio, o meu libertador. O salmista está falando com o próprio Deus. Então, quando você, minha querida, preste atenção nisso, é chamada de auxiliadora, você está sendo identificada com o caráter do próprio Deus. Você é ajudadora, você é consoladora, você é fortalecedora, você é solucionadora de problemas impossíveis. Você é a resposta de oração na vida de alguém. Quem é que aceita essa palavra e toma posse dela? E não há nenhuma desonra nisso, nenhuma. Na verdade, eu só vejo muita honra e muita alegria. Então, Eliezer, que significa também Deus é o meu auxílio, vai lá e busca a esposa para Isaac. E ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que a mulher que vier me dar água e também aos meus camelos, essa seja aquela que o Senhor escolheu. Era grande a responsabilidade dele. Eu estava pesquisando o significado do nome Rebeca, que inclusive o Aroeira tem uma filha chamada Rebeca. E o significado mais aceito que existe é aquela que une. E Rebeca realmente aparece nesse cenário para unificar destinos. Ela aparece como resposta direta de oração, porque ela vai unir famílias, ela vai unir gerações, ela vai unir promessas. Ela não sabia que estava sendo observada pelo céu, ela não fazia ideia de que aquele encontro mudaria a sua história. Ela apenas decidiu servir, como você que está aqui hoje achando que Deus não te viu no meio dessa multidão. Talvez você esteja no último banco, talvez você esteja lá no estacionamento, talvez você esteja lá na salinha onde os pastores são recepcionados. Não tem o microfone na sua mão, ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus te chamou para ser aquela que une propósitos do céu à terra. E eu quero fazer uma pausa interessante aqui, amados, para falar sobre quantas oportunidades na vida nós perdemos, porque às vezes não nos envolvemos nas causas que são preciosas para Deus. Quantas portas Deus já colocou diante de nós, disfarçadas, eram portas de bênção, e nós não sabíamos. Quantas respostas de oração vieram camufladas em tarefas. Alguém está se identificando aqui com essa palavra? E às vezes nós perdemos oportunidade. Eu lembro quando eu comecei a servir na casa de Deus. Eu era uma criança e o meu pai me colocou no grupo infantil Crianças para Cristo. E ali eu comecei a servir a Deus. Na verdade, eu tinha muita vergonha de cantar. Então me colocaram para tocar teclado. Eu fiquei só naquelas 3 notas mesmo, nunca mais saí daquilo. Mas eu comecei como tecladista do conjunto infantil, servindo a Deus na igreja. A igreja é um celeiro de talentos.
é um lugar de grandes oportunidades. As pessoas aí fora, os coaches falam tanto sobre network, rede de relacionamentos, que você precisa melhorar o seu network. Vem para a igreja, que aqui Deus vai te apresentar pessoas que vão te unir ao teu propósito. Não fique em casa, em nome de Jesus. Venha para a casa de Deus. Foi na igreja que eu aprendi tudo. Eu aprendi solfejo. Eu comecei com aulas de teoria. Eu aprendi a cantar nos corais, abrir vozes. Foi na igreja, substituindo a solista do conjunto, que eu fui vista por um líder de uma banda chamada Altos Louvores. E ele me convidou para fazer parte do grupo. E dali eu nunca mais parei de cantar, de gravar, de servir ao Senhor. É na casa de Deus, servindo a Deus, que você vai encontrar o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro propósito. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai ser cantor, que todo mundo vai ser pregador. Não, de forma alguma. Com certeza Deus pode levantar aqui vereadores. Deus pode levantar aqui até uma presidente da república. Eu não sei o que Deus quer fazer aqui no meio dessa igreja, mas eu sei que esse é um lugar profético, onde coisas poderosas podem acontecer. Aconteceram na minha vida. Se não fosse a casa de Deus, se não fosse a igreja. E Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem poder para entrar em lugares, tem autoridade dada pelo próprio Deus. Rebeca se envolveu com a obra, se envolveu com o trabalho que o seu pai havia comissionado para realizar. Ela foi obediente. Repita comigo: obediência. Que Deus me faça mais obediente depois dessa conferência, porque a conferência é para conferir o coração. E Deus está falando, amém? Muitas vezes nós não nos envolvemos com aquilo que Ele já colocou diante de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você se envolve com amor, toda vez que você serve sem barganha, toda vez que você é generosa, até sem esperar nada em troca, você está dizendo para Deus: eu confio que o Senhor governa até os encontros mais simples da minha vida. Você pode estar do lado de alguém que Deus mandou para orar por você e você não está nem sabendo. Pode ser que a oração dessa mulher, na hora em que estava sendo levantado um clamor, ou desse homem que está ao seu lado, tenha desatado os céus, e você saia daqui hoje com o seu milagre, só porque você veio. Rebeca, ela se envolveu e ela viveu uma grande experiência, porque quem se envolve vive grandes experiências. Quem não se envolve está perdendo grandes oportunidades. Quem está envolvido aqui nessa conferência, de corpo, alma e coração, por inteiro, já foi dito aqui, Deus não quer só uma parte, Deus quer tudo de você. Se é para aplaudir, aplaude com força, glorificando a Deus. Agora, o que nos caracteriza como ajudadoras, como solucionadoras de problemas impossíveis? Você concorda que a mulher é uma solucionadora de problemas impossíveis? Você concorda? Que quando você pede uma coisa para uma mulher, ela tira do sovaco, mas ela resolve. Ela resolve. A mulher nasceu para solucionar problemas, e quando ela não está solucionando problemas, ela está em depressão. Pode ter certeza que uma mulher saudável, ela ama ser aquilo que ela nasceu para ser, porque foi Deus quem te fez com esse atributo. Isso não é lindo, gente? Agora, o que é que nos caracteriza como ajudadoras? O nosso ânimo. Eu vim aqui para declarar que você vai ter ânimo, que é o agente ativador do ser, que é a força interior, que te mantém em movimento mesmo quando você está cansada. E acredite, eu estou cansada, mas eu fico animada cada vez que eu tenho a oportunidade de subir no altar para pregar a palavra. Isso me dá ânimo, isso me dá força, isso me renova, isso me mantém viva.
Quantas e quantas coisas aconteceram na minha vida, assim como na sua. Eu tenho certeza que eu estou diante de mulheres que já passaram por tantas lutas, tantas perdas. Se eu fosse passar o microfone aqui, a gente ia chorar. E a gente ia pensar, eu não tenho problema. E sabe o que me deu ânimo? A presença de Deus, o abraço dos irmãos e a palavra. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela nos anima. E esse ânimo que vem do trono de Deus não é uma empolgação passageira, não. Ele nos dá constância para seguirmos em frente. E quando a gente diz, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, o Espírito Santo vem como auxiliador, como ajudador. E Ele nos enche, Ele nos empurra, nos impulsiona. E aí nós damos mais um passo. Teve um tempo na minha vida que eu falei, Deus, como que eu vou sair da cama hoje? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque a gente, às vezes, acredita que se a gente fizer tudo certo, vai dar sempre tudo certo. Mas a verdade é que, enquanto estivermos com os pés desse lado da eternidade, nós vamos sofrer os reflexos de algumas batalhas. Mas não quer dizer que são derrotas definitivas. São momentos. E o apóstolo Paulo fala que é uma leve e momentânea tribulação. E eu precisei pedir ânimo a Deus. E o Espírito Santo falou comigo através da boca de pessoas, através da sua palavra. Falou ao meu espírito diretamente. Pare de perguntar por quê e apenas pergunte o que eu faço entre hoje e a eternidade. Talvez seja isso que você precisa. Ânimo para realizar aquilo que Deus te chamou para fazer entre hoje e a eternidade. Porque enquanto você estiver aqui, sempre haverá uma nova promessa, sempre haverá um novo degrau, sempre haverá um novo desafio, sempre haverá inclusive demônios maiores, porque quanto mais você é abençoado, mais sobe a patente dos demônios que lutam com você. Sabia disso? Você quer uma bênção maior? Prepare-se para lutar com demônios maiores, mas prepare-se também para ter uma autoridade maior no nível da sua batalha. Deus vai te capacitar para lutar no nível da batalha que Ele permitir na sua vida. Ele tem feito isso comigo, Ele tem me dado ânimo. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Oh, que Deus possa derramar ânimo para que o teu coração se alegre, não por aquilo que você deseja receber, mas pela presença de Deus na tua vida, pela graça capacitadora dele na tua vida. Essa graça te basta, acredite. Quando as pessoas me perguntam, pastora, como você faz para lidar com tantos desafios? Você é mais forte? Não, eu estou aqui para ficar forte. É estar aqui que me fortalece. É estar na presença de Deus que me deixa forte. É estar na presença de Deus que vai te deixar forte, capaz. Receba do céu esse ânimo. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhações no seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba ânimo, receba força, receba a capacitação de Deus nessa noite. Eu não estou entregando para você algo que eu mesma não tenha necessitado, não tenha recebido de Deus. O que te caracteriza como uma solucionadora de problemas? A sua proatividade. Eu estou aqui diante de mulheres proativas. Cadê as mulheres proativas? Aquelas que agem antes de ser mandadas, né? Que percebem a necessidade e se movem. A Rebeca era dessas. Ela não esperou as ordens para agir. Ela chegou lá, deu água para o servo de Abraão, para os seus companheiros e para os seus camelos. Ela foi proativa.
Que coisa linda. A mulher de Provérbios 31 é essa. 31:17. Se você quiser ir colocando as referências aqui, fica à vontade. A Bíblia diz: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aliás, eu te aconselho a cuidar, querida, da sua vida espiritual e também do seu físico. Pastora, você gosta de malhar? Odeio. Mas já faz 1 ano que eu estou conseguindo malhar pelo menos 3 vezes na semana. É para ficar saradona, bonitona? Também para o meu marido, que ele merece. Mas principalmente porque daqui a 30 anos, se Jesus não tiver voltado, que eu acho muito difícil, eu quero conseguir sentar e levantar sem ajuda de ninguém. Então eu te aconselho a se cuidar. Cuide-se. Invista nisso. Faça exercícios. Diga não para um monte de porcaria que você come. De vez em quando, tudo bem você comer um docinho, uma comida que não é tão saudável, mas que não seja a sua regra. Eu sei que Deus está me usando para alguém aqui. Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Precisamos cuidar. Amém? O que é que te torna uma solucionadora de problemas impossíveis? A tua generosidade. Onde estão as mulheres generosas aqui? Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é a generosidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte do perfil de uma solucionadora de problemas. Se você precisa melhorar nessa área, anota aí as referências bíblicas e peça a Deus que te dê graça. Em Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Quantas vezes, mulheres, nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida, porque não é demônio não, é hormônio. Está entendendo? Estamos desfalecendo porque às vezes não estamos nos cuidando por inteiro. Espírito, alma e corpo. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu Deus que te vê em secreto. O teu Deus te recompensará. Isso é prioridade absoluta. Mas alimente-se, exercite-se, durma, construa relacionamentos saudáveis, tenha uma best friend. Quem tem amigas aqui? Tenha. Paga uma passagem para ela ir para a Europa com você, na caravana da Bispa Neuza. Porque best friend que se preze, é isso que ela faz. E Provérbios 11 diz que a alma generosa engordará. É a alma que tem que engordar, não você. E o que regar também será regado, amém? O que é que torna uma mulher solucionadora de problemas? Olhe para mim aqui. Viver acima da mediocridade. Você tem que ser a mulher que vai além, a mulher que faz também. O pastor te dá uma missão e você faz também. Esse também fez toda a diferença na vida de Rebeca. Olha só. O servo falou: eu estou em pé junto à fonte de água, e os filhos dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também, repita comigo, também darei de beber aos teus camelos, essa seja a designada ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Nós precisamos ir além. Nós precisamos nos comprometer a fazer a obra de Deus com excelência. E não só a obra de Deus dentro da igreja, mas o nosso trabalho de uma forma geral. Quando você estiver na sua casa, lavando a louça, fazendo a comidinha do seu marido, dos seus filhos,
faça com toda alegria e não esqueça do também. Também coloque uma mesa posta. Também tome um banho e fique bem cheirosa para sentar-se à mesa com a sua família. Não vá com aquele cabelo amarrado para cima, com a blusa do político das últimas eleições. Não. Você vai dar o seu melhor e também vai ficar linda e inteira para desfrutar desse momento. Quem está te dizendo isso é alguém que recentemente estava em casa com o ninho vazio, com saudade do tempo que a minha casa estava cheia de adolescente, deixando tudo que é sapato espalhado com chulé, e eu cansada, fazendo pão de queijo, fazendo comidinha. Que tempo bom. Você está vivendo esse momento? Aproveite, dê o seu melhor e também fique viva para desfrutar disso. Tenha saúde emocional. Não fique o tempo todo reclamando daquilo que você está fazendo. Se você é mãe de bebezinho, saiba que essa fase passa rápido. Cuide com carinho, amamente se você pode. E também celebre esse tempo. Não esqueça de viver intensamente cada momento que Deus coloca diante de você. Não esqueça de aproveitar essa conferência, porque esse momento aqui é único na sua vida. Não vai acontecer outro momento como esse. Você pode até viver outros momentos, mas esse aqui é só para quem está aqui. É para você que veio. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que você seja a mulher do também, uma mulher que está acima da mediocridade, uma mulher que ela supera todas as expectativas. E como que você vai conseguir isso? Fazendo muitos cursos, tendo diplomas? Pode ser. Tenha diplomas, faça cursos. Mas o que vai te tornar diferenciada é a graça de Deus sobre a sua vida. E o que é essa graça, pastora? É o poder, é a capacitação para que você cumpra a tua missão. Sai daqui hoje com essa definição de graça, porque muitas vezes nós entendemos graça como favor imerecido de Deus, e é assim, claro que é. Nenhum ser humano na face da terra merece ser salvo. Nenhum ser humano na face da terra merece chegar diante de Deus com ousadia, a não ser pelo novo e vivo caminho que Jesus construiu. Mas entenda que você é resposta de oração na vida de alguém. Eu não estou falando só de um marido. Você é resposta de oração na vida do pastor. Você é resposta de oração na vida de uma amiga. Você é resposta de oração na vida de uma criança. Você é resposta de oração na vida de um idoso. Você é resposta de oração na vida de alguém que está aqui hoje, ou alguém que você deixou em casa. E para isso você precisa de graça. Tem hora que a gente pensa que não vai dar conta. Tem hora que eu penso assim: Jesus deve ter me confundido com a Mulher Maravilha, não é possível. Mas a verdade é que Deus já confiava em Rebeca, e Ele já estava designando, o céu já estava designando Rebeca para gerar 2 nações, e ela não sabia, mas ela estava dando o seu melhor. Mais do que isso, ela foi além. Se você for ler a palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 5 que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está falando aqui: vá além, faça mais do que esperam de você. E eu profetizo que Deus vai te dar forças para você ir além, para você não fazer só o mínimo indispensável, mas aquilo que será decisivo para a tua história e para o teu propósito. O altruísmo também é algo que te define.
como uma solucionadora de problemas. E Jesus é o nosso maior exemplo de todos. Filipenses capítulo 2 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém vence Deus no dar. E se você quer ser uma solucionadora de problemas impossíveis, você tem que se parecer com Jesus. Você tem que estar disposta a se doar, ir além. Você precisa estar disposta a se desapegar dos seus planos pessoais. A vida não gira em torno dos seus sonhos pessoais, nem dos meus. É claro que Deus pode realizar os nossos sonhos. Quando eu era jovem, eu sonhava em me casar com um jovem lindo, bonito, um pastor. Aí Deus me deu um jovem lindo, bonito, que não estava pronto, estava na planta. E eu tive que orar muito para essa planta ficar pronta. Mas Deus fez a obra e hoje Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Então a minha palavra para você hoje, mulher que está lutando aí dentro do seu casamento, que está tendo problemas seríssimos com seu cônjuge, não desista. Não desista. Agarre-se ao propósito que Deus tem para a sua vida e para esse casamento. Lá na frente você vai olhar para trás e ver que o deserto passou. Eu creio que isso pode acontecer. Desapegue-se dos seus projetos pessoais e abrace os de Deus. Rebeca precisou abrir mão dos seus planos pessoais para seguir o servo de Abraão. E olha que os seus parentes ainda insistiram: deixa ela ficar aqui mais 10 dias, deixa ela ficar com a gente um pouco mais. Mas ela entendeu que ela tinha uma missão muito maior do que os projetos pessoais dos seus pais, dos seus irmãos, da sua parentela, e ela abraçou esse destino. Provérbios 19 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Agora eu vou encerrar dizendo para você o que acontece na vida de uma mulher que é uma auxiliadora idônea. Quem é Ezer aqui nessa noite? Quem é? Quem se identifica como Ezer, como auxiliadora idônea? Eu quero profetizar sobre a sua vida que oportunidades serão reveladas a você. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu não vou te dizendo que a vida vai ser um mar de rosas sempre. Na verdade, haverá momentos muito desafiadores nessa sua caminhada com Deus. Mas Deus vai te revelar grandes oportunidades, assim como Ele fez na vida de Rebeca. Rebeca conheceu Isaac, se apaixonou por ele. A Bíblia diz que ele olhou para ela, já a tomou, já se casou com ela, ele a amou e ele consolidou aquele amor. A Bíblia conta essa história em Gênesis 24, 67. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te alinhar ao seu propósito também. Talvez você esteja perdida, não esteja entendendo o que Deus quer da sua vida nesse tempo, não esteja entendendo o porquê de algumas crises, algumas lutas que você está vivendo, mas Deus vai te revelar qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele vai revelar qual é o futuro que Ele tem para você.
Assim como ele disse para Rebeca: Rebeca, depois de 20 anos ela engravidou. Ai, pastor, então a Rebeca foi a sortuda que casou com Isaac, que já era um milionário na época. Isso só acontece uma vez em 1 milhão. E viveram felizes para sempre? Não, queridas. Como eu disse a vocês, Deus confiou nela para uma missão. E para todas, e para todos, porque tem alguns homens aqui, para todos aqueles em quem Deus confia, eu quero dizer algo: Deus sempre açoita a quem Ele vai usar. Não tem como ser forjado dentro de casa com ar-condicionado ligado, debaixo do edredom, vendo série do Netflix. Você não é forjado assim. Você é forjado na tempestade, quando você não desiste de confiar que Jesus está no controle do teu barco, mesmo quando você só vê onda e vento. Você é forjado no deserto, no meio da escassez, mas é lá que a coluna de fogo e a nuvem de glória te protegem. É lá que o maná vai aparecer do nada. É lá que você vai ver os maiores milagres da sua vida. Deus confia em você para uma missão, mas é preciso que você aceite o processo. Rebeca não viveu um conto de fadas. Pare de romantizar a Bíblia. Ela não foi a princesinha perfeita que se casou com um lindo príncipe milionário. Ela foi uma mulher forjada na dor. 20 anos esperando um filho. Ela era estéril. E como Deus tem uma história muito particular com cada uma de nós, Rebeca não imitou a fórmula de Ana, nem Ana a de Rebeca. Na verdade, Ana não era nascida nessa época, porque Ana veio muito depois de Rebeca. Mas eu quero fazer essa comparação para você entender que o nosso Deus é um Deus de milagres, não é um Deus de fórmulas. Ele age como Ele quer na nossa vida. Rebeca esperou 20 anos para gerar um filho, aliás 2 gêmeos. Ana passou por todas aquelas provocações com a sua rival, que ela teve que lidar com isso, porque o Cana tinha uma outra mulher para lhe dar filhos. E um dia ela entregou para Deus o filho que ela nem tinha ainda. Entregou na casa de Deus para servir ao Senhor, e ele se tornou o profeta que veio a ungir reis, o rei Saul e o rei Davi. Deus agiu de um jeito na vida de Ana, Deus agiu de outro jeito na vida de Rebeca. Eu não sei de que jeito Deus vai agir na minha vida, mas Ele vai agir. Eu não sei de que jeito Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei que Ele está fazendo algo. Eu sei que o céu está em movimento e que ninguém pode parar aquilo que o céu já começou. Rebeca recebeu capacitação para viver o impossível. E eu quero concluir dizendo que você é uma Rebeca nesse tempo e nessa geração. Talvez você esteja esperando que alguém seja a resposta de oração na sua vida, mas Deus está dizendo: eu te levanto para ser resposta de oração na vida de alguém. Fica de pé no seu lugar. Assim como Rebeca, você foi vista no ordinário, você foi escolhida no simples, mas você foi chamada para unir propósitos. Você não é comum, você não é medíocre, você é Ezer, a expressão viva do auxílio de Deus nessa geração. E hoje o céu te chama pelo teu nome. Qual é o teu nome? Diz aí qual é o teu nome. Estila, diz aí qual é o teu nome. Seja qual for o teu nome, eu quero profetizar que você será aquela que une destinos, que restaura histórias, que você será respondida em suas orações, que você vai gerar
sonhos e propósitos que nasceram no coração de Deus. Repita comigo: eu sou resposta de oração. Eu carrego o auxílio de Deus em mim. Eu fui chamada para unir propósitos nessa geração. Você é uma mulher cheia do poder de Deus. Você já foi transformada pelo sangue de Jesus. Mas essa conferência é para te ativar profeticamente. É para que você saia daqui acreditando que Deus acredita em pessoas comuns como você e eu. E Ele continua derramando sobre nós missões impossíveis aos olhos humanos. Se alguém fosse me dizer que eu passaria por tudo que eu passei no início do meu ministério, talvez eu não tivesse nem saído de casa. Mas hoje eu olho para trás e vejo como Deus confiou em mim. E Ele continua confiando, porque os desafios continuam. E eu profetizo aqui nesse lugar, debaixo dessa atmosfera profética, que eu vou viver novos milagres, que eu vou voltar para contar as próximas bênçãos que Deus vai me fazer viver. Quem concorda com essa palavra? Eu não sei se é para fazer apelo, pastora. Tem pessoas não crentes aqui? Tem alguém que por acaso entrou aqui a convite de alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, ou que precisa se reconciliar com Jesus nessa noite? Deus está te dando essa oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade. Saia do seu lugar e vem aqui para a gente orar. Eu já vou encerrar. Eu vou cantar uma última canção para a gente encerrar, mas eu não posso ir embora sem te dar a oportunidade de fazer a melhor decisão da sua vida. Eu sei que tem muitas caravanas de igrejas, de pessoas que vieram de longe, mas eu peço que você não saia agora, que você fique intercedendo, porque Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias. Oh, Espírito Santo, opera nesse coração. Essa voz que está falando aí no seu ouvido é o Espírito Santo. Esse calor que você está sentindo, essa alegria que não precisa acabar agora. Deus está me usando na vida de alguém para dizer que hoje pode ser a tua última chance. Você não vai ser mais alguém por quem a tua mãe ora, teu pai ora. Você vai ser aquela que ora. Você vai ser aquele que ora. Você vai ser resposta de oração na vida de alguém hoje. Feche os seus olhos, igreja. Enquanto eu canto essa canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você está na galeria, pode vir que a gente espera. E toda a igreja orando. Cante. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer. Levanta a tua mão e profetiza. E as cadeias que me cercam vão cair.
cadeias agora, vai. Há poder, levanta a tua mão e declara que há poder nesse nome. Esse nome tem todo o poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra encerrar, diga: ouço cadeia. Oh, Deus está fazendo. Ouço cadeias quebrando. Ele já começou a quebrar cadeias nessa noite. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, por todas as cadeias que já foram quebradas. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, porque cadeias já foram quebradas hoje aqui, porque um terremoto já aconteceu em nossos corações. Nós te louvamos por tudo que vivemos aqui nessa noite, e é só o começo. Nós cremos, Senhor, que os prisioneiros vão ouvir o som da nossa adoração, que essa mensagem vai ecoar e vidas serão impactadas através das nossas vidas, porque nós somos auxiliadoras idôneas, porque nós somos solucionadoras de problemas impossíveis. Nós somos mulheres que onde pisam um terremoto acontece, porque a tua presença vai junto. E nós declaramos que na nossa vida e na nossa casa nenhum prisioneiro vai permanecer preso. Nós levantamos as nossas mãos nessa hora para declarar que, como solucionadoras de problemas impossíveis, como resposta de oração que somos, veremos novos milagres, veremos novas realizações na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Porque